Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Galhardo muda de ideia e aceita treinar o Flamengo e faz um único pedido para desembarcar no Rio de Janeiro. Ceni aceita e cai bomba no Flamengo. Volta de treinador ganha força e apenas um obstáculo ainda o separa do Mengão. Não vai ficar barato. Marcelinho expõe forças ocultas em favor do Flamengo e diretoria toma atitude de imediato. Desgaste de Braz cresce e clube pode buscar um novo dirigente para o futebol. Após ter sido xingado e criticado, Gabigol toma decisão sobre renovação com o Flamengo e Landim recebe comunicado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo encara o Botafogo nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro e para essa partida, os torcedores rubro-negros prometem apoiar em peso a equipe e não à toa, todos os ingressos destinados aí à torcida do Flamengo já foram vendidos. Os rubro-negros ficarão no setor sul do Engenhão, local para os visitantes. Ao todo, foram vendidos cerca de 4 mil bilhetes entre os valores de R$ 40 e R$ 80. E a expectativa é de que o estádio esteja completamente lotado. Para voltar à briga pelo brasileiro, o Flamengo não tem outra opção senão vencer o Botafogo, que está a 15 pontos na sua frente. A bola vai rolar a partir das 21 horas, horário de Brasília, no Engenhão, nesse sábado pela 22ª rodada do Brasileirão. Vale destacar que ontem o Botafogo perdeu de 2-1 para o Defensa e Justiça da Argentina. E como havia empatado o seu jogo aqui no Engenhão em 1-1, ele foi eliminado nas quartas de final da Sul-Americana. E com isso, essa derrota aí inesperada, com certeza pode influenciar diretamente para um bom resultado do nosso Mengão nesse sábado. Nessa mesma vibe aí, a torcida do Flamengo comprou todos os ingressos para a partida diante do Atlético Paranaense no dia 13 de setembro, numa quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram colocados à venda 19,5 mil ingressos. O Flamengo não joga no estádio desde janeiro, quando enfrentou o Madureira pelo Campeonato Carioca. A festa de aniversário de 27 anos do Gabigol, na última terça-feira, foi além dos protestos na entrada do local. Na parte interna do evento, 10 jogadores do Flamengo também marcaram presença, além da divulgação de casa de apostas e atrações musicais de funk e pagode. Conforme apurado pela reportagem do Coluna do Fla, 10 jogadores do elenco, além do próprio aniversariante Gabigol, estiveram presentes na festa que aconteceu no bairro de Itanhangá, zona oeste aqui do Rio de Janeiro. Os jogadores foram o Léo Pereira, o Rodrigo Caio, o Pablo, Felipe Luiz, Mateuzinho, Eric Pulgar, Gerson, o Pedrinho do elenco sub-20 do Flamengo, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique. O volante chileno Eric Pulgar sofreu nas mãos dos torcedores do lado de fora da festa. O seu carro teve o retrovisor quebrado, além de chutes na lateral da porta. O tumulto foi parar nas páginas do jornal importante do Chile. O volante Gerson também foi muito xingado pelos torcedores. Como atrações musicais, o grupo de pagode Sorriso Maroto, o funkeiro MC Maneirinho e o DJ Zulu ditaram os hits, e vale lembrar que o Gabigol, sob o nome artístico Lil Gabi, lançou a música O Que Você Quer de Mim, em parceria com DJ Zulu e JF. Tendo os celulares retirados na entrada do evento para evitar filmagens, a festa do Lil Gabi também foi palco de ação promocional de uma casa de apostas. Um espaço ficou destinado a mesas de jogos, como baralho e outros do gênero, sendo uma espécie de área para a jogatina. O Gabigol passou a maior parte do tempo da festa próximo aos pais e a amigos mais íntimos, mas também passeando pelo local para recepcionar e interagir com os seus convidados. No fim, já na madrugada dessa quarta-feira, o evento foi considerado um sucesso pelas pessoas que estavam lá presentes. Manchete: soltou a bomba e saiu correndo, vazou. Alexandre Matos aparece como oportunidade do Flamengo a arriscar com uma jogada de mestre. O Alexandre Matos
é um executivo com grife no futebol brasileiro. Ele é estudioso, ousado e visto como ótimo gestor de grupo, e o executivo do Atlético Paranaense está em pauta no Flamengo para salvar a relação conturbada que Marcos Braz tem com o elenco no vestiário. A informação do setorista paparazzo rubro-negro pegou todo mundo de surpresa na volta dessa quarta-feira para casa. O jornalista atualizou a situação e deu conta que o Matos seria um elo do grupo de jogadores junto à direção, aproximando mais as partes. Com passagens por Cruzeiro e Palmeiras, sendo campeão em ambas as equipes, o Alexandre Matos ele tem toda a confiança de Mário Celso Petraglia, que é o presidente do Atlético Paranaense. No cargo de CEO de negócios de futebol, o dirigente é responsável por negociar e agir em prol do Atlético Paranaense. Recentemente saiu a histórica venda do Vitor Roque para o Barcelona da Espanha por 74 milhões de euros, cerca de 396 milhões de reais na cotação atual. E o Furacão ainda manteve 20% dos direitos econômicos do jogador para uma possível venda futura. Essa foi uma das suas grandes vitórias na carreira. A verdade é que o Flamengo precisa realmente desse cara mais cascudo no departamento de futebol, visto que o Bruno Spindel pouco tem influência no que é feito e entrou mudo e saiu calado no encontro que o Pedro teve com o Sampaoli para parar as arestas nas últimas semanas. Aí eu te pergunto, você concorda com a contratação de um profissional de mercado para ser diretor de futebol? Coloca aí! Bom, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. É de graça, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Você me ajudou demais, valeu, muito obrigado. Manchete: não vai ficar barato. Marcelinho expõe forças ocultas em favor do Flamengo e direção rubro-negra toma atitude de imediato. O ex-jogador Marcelinho Carioca utilizou seu canal no YouTube para fazer uma afirmação pesadíssima contra o Flamengo. Sem filtro e sem pudores quanto às consequências, ele insinuou que o Mengão tem um esquema para que seja favorecido na final da Copa do Brasil contra o São Paulo. Ele utilizou a expressão forças ocultas para expor sua opinião e cravou como fonte da informação um amigo que conhece os bastidores do Flamengo, mas não pode revelar o nome dele. Aspas, o Flamengo é forte no Maracanã, mas fora também, porque tem um time muito bom. O ambiente hoje não é legal, mas as forças ocultas que emergem do Rio de Janeiro, se você pula no rio, toma banho, mas se você não pula num rio onde tem piranhas, porque elas podem te pegar. A mordida não está lá, a mordida pode vir aqui no Morumbi. O São Paulo vai ter que jogar contra 11, contra 12 ou contra 13, declarou o Marcelinho. Porém, a atitude do jogador não deve ficar impune e a direção do Flamengo se mobiliza para um contra-ataque sobre o ex-jogador que vestiu o manto sagrado em 88 a 93 pelo Flamengo. Em entrevista ao Globo Esporte, o vice-presidente-geral do Flamengo e também do departamento jurídico, o Rodrigo Dunche de Abrantes, revelou a medida que vai ser tomada. Aspas, é preciso respeitar a instituição Flamengo. Não pode uma pessoa, seja quem for, fazer graves acusações sem um mínimo de prova. Isso causa danos à reputação e à imagem do clube. E ele vai ser acionado, sim, na justiça. Meus amigos e minhas amigas, eu não estou acreditando, sinceramente, até agora, que isso aconteceu. Aí eu fico me perguntando, o que leva um imbecil desses a fazer uma acusação dessas tão grave sem ter uma só prova? Será que ele estava sóbrio quando blasfemou aquilo? Ou será que ele tinha comido aquele cafezinho da manhã com bostinha misturada? Esse cara deve estar muito magoado com o Flamengo, que projetou ele para o mundo do futebol e só pode estar querendo aparecer, não é possível. Porque como jornalista ele é um zero à esquerda. Eu até gostava dele, cara, achava ele um cara simpático, um cara divertido, mas depois dessa eu vi quem ele é. Para mim esse idiota morreu. Eu quero que ele vá pro raio que o parta e deixe de insinuar mutretas no Flamengo.
O Flamengo não precisa disso não, ô seu bobalhãozinho de 1,5 m. Não é à toa que o professor Luxemburgo andou te dando uns cascudos naquele tempo lá do Corinthians, lembra disso? Que tu ficou correndo lá e o Luxemburgo atrás de você dentro do vestiário. O Rincon também te encaçapou e quase acabou com você em pleno vestiário, né? Se não fosse a turma do deixa disso, ele ia te triturar, cara, porque você é pequenininho e você é folgado. Você teria levado ali uma grande surra. Ô manezinho, que bicho te mordeu para você falar uma besteira dessa, meu filho? Agora tu vai ter que sentar no colo do Flamengo, seu bobalhão. Prepara o bolso aí que vem chumbo grosso. Ah, tomara que o Duche de Abrantes arranque teu pelo, arranque teu saco, seu babaca. Manchete: metade do salário Ceni aceita e cai bomba no Flamengo. Volta de treinador ganha força e apenas um obstáculo ainda o separa do Flamengo. O Conselho de Futebol do Mengão se reuniu para discutir a situação de sua comissão técnica. Há entre os membros do Conselho aqueles que preferem trocar o Sampaoli antes do primeiro jogo dessa final. Sairia Sampaoli e voltaria Rogério Ceni para a reta final da temporada. O Rodolfo Landim garantiu o Sampaoli no clube até o final da Copa do Brasil. É óbvio, estamos no meio de uma temporada e com duas decisões. Todo mundo faz avaliação ao fim do ano, afirmou ele no sorteio de mandos de campo, feito aqui na segunda-feira na CBF. De acordo aí com apurações do Bola VIP Brasil, o Cartola está praticamente sozinho nessa decisão. O Ceni ele foi procurado por pessoas do Flamengo para entender a viabilidade de uma nova contratação. O ex-goleiro gostaria muito de retornar ao Rio de Janeiro, mas não para a final da Copa do Brasil em um primeiro momento, por ter que enfrentar o seu time do coração, que é o São Paulo, que o tornou o ídolo. Se o Flamengo vence o São Paulo, que perde a chance de ganhar a Copa do Brasil, a única que eles não têm, com o Rogério Ceni no comando, por outro lado, a idolatria da torcida pelo Rogério poderia sofrer com consequências e, dessa forma, ele descarta nesse momento, mas está de portas abertas após setembro e também para 2024. O Landim não gostaria da volta do técnico e entende que o Tite ou o Galhardo seriam uma boa opção para o Flamengo. Apesar disso, dentro do Mengão, diversos membros são favoráveis a uma volta do Ceni, fazendo uma grande pressão em cima do mandatário, que não deve ceder nesse momento e vai aguardar as finais com o Sampaoli no comando. O Ceni tem salário um pouco maior do que a metade do que ganha hoje o argentino no Flamengo. Lembrando que o grande defensor da volta dele para o Flamengo é o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Aí eu te pergunto, quem você escolheria para ser o novo técnico do Flamengo? O Ceni, o Tite ou o Galhardo? Coloca aí. Manchete: após ser xingado e criticado, o Gabigol toma decisão sobre renovação com o Flamengo e Landim recebe o comunicado. O grande problema do Gabigol é que quando a fase não é boa, a personalidade e o jeitão dele são alvos de críticas, especialmente pela imprensa e por alguns torcedores do Flamengo. O exemplo perfeito foi sobre a festa de aniversário dele, que aconteceu na última terça-feira, e houve protestos de alguns torcedores que compareceram ao local e fizeram um grande estardalhaço. Para quem acompanha de longe, se pergunta se esse clima pode interferir no futuro do craque no Flamengo, tendo em vista que ele está em processo de renovação contratual. Pois bem, diferentemente do que se possa imaginar, o Gabigol não dá bola para essa situação e quer acertar logo a sua renovação com o Flamengo. O jogador é muito feliz no clube, gosta de estar aí no Flamengo e jogar com o manto sagrado. Pessoas próximas a ele garantem que um novo vínculo deve sair ainda nesse ano. A decisão do Gabigol é a única e exclusiva de permanecer no futuro no Flamengo por mais tempo ainda. O Gabigol tem contrato até o final de 2024 e a sua renovação é por um contrato longo de 5 anos. Mesmo criticado e xingado até por uma ala da própria torcida do Flamengo, o Gabi não cogita de maneira nenhuma forçar uma transferência ou até mesmo pensar em sair para buscar um novo rumo na carreira em outro clube. Aí eu te pergunto, você renovaria com o Gabigol por 5 anos?
Coloca aí. Manchete, ele topa sair 86 milhões de euros como proposta ideal. O Fulham da Inglaterra toma decisão por compra de Pedro e não há volta no Flamengo. A crise no Flamengo está aumentando a cada dia. No comando do Sampaoli, já aconteceram casos de agressões, demissões, desavenças entre jogadores e eliminações e até sumiços de jogadores antes privilegiados no Mengão, como é o caso do centroavante Pedro, que perdeu espaço sob as ordens do argentino. O Camisa 9 chegou a pedir para ser negociado com o mercado europeu e foram vários os clubes aí do velho continente que perguntaram as condições do jogador. Um deles foi o Fulham da Inglaterra, que é o atual clube do Andréas Pereira na Premier League, que tirou o Tottenham da Copa da Liga Inglesa na última terça-feira, dia 29. O Fulham ofereceu mais de 132 milhões de reais para levar o artilheiro na janela que se fecha agora, no dia 1º de setembro. O Fulham busca um substituto para Mitrovic, que foi para o mundo árabe. Pedro foi um dos 3 nomes estudados no futebol brasileiro, porém o presidente Rodolfo Landim declarou que, para sair negócio, as cifras teriam que ser bem maiores. De acordo com a coluna do Fla, os ingleses desistiram da negociação. Segundo o portal Esportes UK, o Flamengo estaria disposto a abrir conversas por uma oferta acima de 35 milhões de euros, cerca de 186 milhões de reais na cotação atual. Vale destacar que em libras esterlinas, a moeda da Inglaterra, essa é a quantia de 30 milhões de euros. Lembrando que a multa rescisória do Pedro no Flamengo é de 100 milhões de euros, ou seja, mais de 530 milhões de reais ou 86 milhões de euros. Manchete, Galhardo muda de ideia, aceita treinar o Flamengo e faz um único pedido para desembarcar aqui no Rio de Janeiro. Visando a temporada de 2024, o Flamengo analisa técnicos que podem mudar a cara do time e colocar o clube naquele patamar de grandes conquistas. A reportagem da Fla Web trouxe uma exclusiva revelando que o Marcelo Galhardo, ex-técnico do River Plate, já aceita trabalhar no Brasil por ser o Flamengo e houve uma mudança de ideia. Antes, o Galhardo ele queria algo em torno de 54 milhões por ano, cerca de 4,5 milhões de reais por mês, para topar aí o desafio de trabalhar no futebol brasileiro. Agora, o argentino baixou um pouco a pedida para 48 milhões de reais por temporada, o que daria cerca de 4 milhões de reais por mês de salário. Treinador também quer a chave do CT para mandar em tudo ligado ao futebol. A bola da vez agora está com o Flamengo para fazer esse investimento e, finalmente, trazer um técnico acima da média. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Marcelo Galhardo seria uma boa para o Flamengo? Ele iria resolver essa situação caótica? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para a galera que está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, amigo Edmilson Alves. Alô, flamenguistas de Porto Seguro, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Adonias Mariano. Alô, torcida do Flamengo de Joselândia, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Marcos Antônio. Alô, Neco do Motel Dominó. Alô, moçada do Flamengo aí de Joinville, Santa Catarina, terra linda. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Beto Silva. Alô, torcida do Mengão aí de Caicó, no Rio Grande do Norte. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Wilson Antônio da Silva, gente finíssima. Gosto muito de você, Wilson. Alô, netinha do Wilson. A Alana Cecília, de 1 aninho, que bate palma quando o tio Paulinho fala as notícias e ouve a minha voz. Que maravilha! Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Alexandre Costa. Alô, torcida do Flamengo aqui de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Robélio Oliveira. Alô, torcida do Flamengo aí de Goiânia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Francisco Barbosa. Alô, torcida do Flamengo aí de Manaus. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa, porque isso aí vai com certeza ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!